Bom dia! Que a doce, poderosa e amorosa presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra, que venha sobre a sua vida uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento e os corações. Que hoje os seus olhos espirituais sejam abertos e eu abençoo você com alegria, com paz, que você sinta o fogo do Espírito, o fogo da presença. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro este momento que nós vamos estar aqui a ouvir um direcionamento especial da parte do Senhor e abençoo esta pessoa que está aqui do outro lado, para que esta pessoa possa prosperar de uma forma sobrenatural. Que os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos sejam abertos, para que você possa ouvir a direção que Deus tem para a sua vida, para que você viva em plenitude, para que você viva em alegria, para que você viva em fé, em nome de Jesus. Amém? Hoje o título da nossa mensagem é O que é a fé? Hoje é dia 29 de janeiro. Diga comigo assim: hoje será o melhor dia que eu já tive até sempre. Amém? Então a fé é das coisas que você não deve nunca perder. Talvez seja aí que o diabo tenta mais atacar você, roubando a sua fé, porque se ele roubar a sua fé, você não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O título da nossa mensagem é O que é fé? Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu agora quero lhe perguntar, é algo muito profundo. O que é que você está à espera? O que é que você um dia acreditou que Deus falou ao seu coração? Você não viu, mas você teve uma visão, ou seja, você ainda não o palpou, mas a fé é a prova daquilo que não podemos ver. Você ainda não viu visivelmente, ou seja, não viu materialmente, não pegou com as suas mãos, mas você já ouviu uma palavra, já teve uma visão, tem uma promessa. Ou seja, a fé necessita de ter um objeto, precisa de ter um foco, precisa de ter, ou seja, você teve uma visão, você sabe, Deus disse: olha filha, filho, vou-te dar isto aqui. Filho, filha, eu virei buscar-te junto com a minha igreja. Filha, filho, eu estou a voltar. Filha, filho, eu vou restaurar o teu casamento. Filha, filho, tu vais te casar. Filho, filha, eu vou suprir as tuas necessidades. Não te vai faltar nada. Os meus filhos não vão mendigar o pão. Você já ouviu tantas coisas da parte de Deus. Mas uma fé sem um objetivo, sem um alvo, ela não é fé. Então, dizer a uma pessoa para acreditar em algo, se não houver alguma evidência ou razão para crer, é como inventar que, olha, o sol é de gelatina. Pronto, assim. E a pessoa nunca ouviu falar nada daquilo, ou seja, é uma invenção. Então, Deus quer que nós conheçamos a Ele bem. Isto aqui apontando para Deus. Deus quer que o conheçamos bem, para confiarmos nele. Porque você, se confiar nas coisas só do mundo, elas vão perecer. Mas se você crer naquilo que é eterno, isso vai prevalecer. E eu vou-lhe dizer que o primeiro versículo que me levou para Jesus foi um versículo que está escrito em 2 Coríntios, que diz para crer, ou seja, eu foquei-me na parte que diz crer naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Eu vi aquele versículo numa folhinha, no salão de cabeleireiro, e eu perguntei à cabeleireira o que é que aquilo significava. Só que ela disse-me: eu não sei se foram os missionários que deixaram aqui, mas posso-te indicar, as pessoas, eles explicam. E a minha curiosidade era só saber o que é que eu poderia crer naquilo que não se vê, porque isso é eterno. Então, eu não tinha nunca visto Jesus. Depois, mais tarde, eu tive uma visão com ele. Mas eu quis saber o que era aquilo, porque aquilo fez tanto sentido para mim, era uma curiosidade pessoal, não sei, uma luz que se me acendeu. E desde aí, depois desse encontro, depois dessa palavra, graças a Deus, eu tenho andado com Jesus, eu tenho crido naquilo que não se vê, tenho crido naquilo que Ele me prometeu,
que ele iria voltar. Então, quando você confia em Deus, você confia não só numa parte de Deus, você vai confiar e vai crescendo a cada dia mais na graça, no conhecimento dele, e você vai conhecendo o caráter de Deus. E você começa a discernir dentro da sua cabeça que há coisas que não faz sentido. Por exemplo, você ouve uma sugestão de um pensamento que não tem nada a ver com Deus. Se você acreditar naquilo, você às vezes está a acreditar no diabo, numa sugestão do diabo, no engano do diabo, para tentar roubar a sua fé. E você às vezes perde-se e se afasta do caminho do Senhor e fica magoado e magoada com Deus. Já porque é que as coisas não aconteceram? Talvez você acreditou num pensamento completamente contrário àquilo que Deus fala a seu respeito ou àquilo que Deus tem para si. Sabe, uma criança... eu vou falar aqui, dar um exemplo, por exemplo, de uma criança que teve uma infância saudável, porque eu sei que tem crianças que infelizmente têm condições muito precárias e precisam sim de ajuda, precisam de refeições, e são crianças que já nascem assim debaixo de muitos traumas, não é? De qualquer das formas, eu não acredito que uma preocupação de uma criança dessas... ou agora vamos nos focar naquilo que falámos, uma criança que nasceu num lar saudável, ou até mesmo que tenha nascido, eu por exemplo, eu não fui criada com pai nem com mãe, mas uma coisa eu sabia, se acontecesse alguma coisa comigo, eu nunca foi uma preocupação minha, e com certeza que não é uma preocupação de nenhuma criança, se ela ficar doente, ou se acontecer alguma coisa, se alguém a vai levar ao médico. Ela não vai estar a perguntar todos os dias, e eu também não perguntei todos. Ou seja, porque eu acreditava que de alguma forma, nunca foi uma preocupação minha. Alguma coisa que acontecesse, alguém me iria levar ao médico. Então, não é uma pergunta que se esteja sempre a fazer aos pais ou às crianças, no caso, estarem a perguntar se vão ter outra refeição para comer, estar sempre a perguntar aos pais, porque eu estou aqui a dar o exemplo de um lar normal, de crianças que têm um pai, ou uma mãe, ou os avós, ou alguém que os cuide, que elas sabem que vai chegar a hora e vão ter qualquer coisa para comer. E agora imagine se as crianças, em vez de descansarem, confiarem nos pais, estivessem sempre a perguntar isso. O que é que aconteceria? Até poderia acontecer. Talvez vocês que estejam aí desse lado, aquela fase das crianças estarem a fazer muitas perguntas, mas como é que o pai fica? Ou a mãe, ou o educador, ou o que está a educar? Fica irritado, porque sabe perfeitamente que vai ter que dar a comer a essa criança, e começa a ficar chateado. E é isso que Deus também se desagrada com alguns filhos e filhos. Eu estou a criar esta analogia para que você entenda que onde é que se encaixa aqui o sem fé é impossível agradar a Deus. Desagrada a Deus, chateia a Deus, estar a perguntar por coisas que Deus já prometeu que nos daria. Deus falou isto e aquilo acerca de si, e quando você cria dúvidas, disse que você era isto, que você é filho amado, que você é a poesia dele, ele disse várias coisas a seu respeito, ele tem promessas para a sua vida, deu-lhe várias promessas, mas quando você duvida disso e começa a perguntar, e será isto, e será aquilo, e será, você é como se estivesse a entristecer o Espírito Santo de Deus, porque a fé é você acreditar, você tem o alvo, você sabe no que acredita, você só tem que agradecer como um filho e uma filha de Deus que é. Então Ele quer que nós confiemos nele para que Ele vai continuar a suprir as nossas necessidades. Houve algumas pessoas que a fé deles, por exemplo, quando Jesus disse ao cego e àquela mulher que estava enferma, a tua fé te salvou. Então a nossa fé pode nos salvar, a nossa fé pode... Olha aqui, Cristo disse a um homem que era cego, mas esse homem passou a ver. Uma mulher enferma ficou curada. Porquê? A fé salvou. Ela creu em Jesus. E quando você crê em Jesus, Jesus é o verbo, é a palavra. Então aquele soldado romano também, ele expressou tanta fé a Jesus, que ele disse que se Jesus dissesse uma palavra, que o servo dele iria ser curado. E o servo dele foi curado. Porque a nossa fé, nós acreditarmos em Jesus,
tira-nos de lugares que nós, por acreditar em outras coisas ou por meio da incredulidade e da dúvida, jamais conseguiríamos sair. Então Deus valoriza muito a sua fé, a sua confiança nele. Então, acima de todas as outras qualidades de caráter, se você continua a acreditar em Deus, porque se você acreditar em Deus, você acredita em tudo. Por isso é que eu ouso dizer que é acima de todas as outras qualidades de caráter. É obviamente que se você tem fé, você vai cumprir também o grande mandamento, que é amar, não é? Eu não posso ter fé para as coisas do mal, estamos aqui a falar da fé em Jesus. Então, como é que você alimenta esta fé? Como é que você cresce nesta fé? Você desenvolve esta fé? Você tem que passar tempo na presença de Deus, você tem que orar, você tem que aplicar as palavras às suas situações, trazer as palavras de Deus, aquilo que Deus falou a seu respeito para a sua vida diária. Dessa forma você vai crescer a cada dia mais, você vai agradar a Deus, vai alegrar o coração de Deus e nós, pessoalmente, também nos alegramos pela fé. Amém? Então, posso orar pela sua vida? Em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, eu quero agradecer, meu Pai, a fé desta pessoa, a nossa fé, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, aumenta a nossa fé. Talvez hajam aqui pessoas que têm sido atacados e atacadas, eles não têm culpa. O diabo tem usado até armas nojentas e imundas para tentar roubar a fé, mas nós destruímos agora em nome do Senhor Jesus Cristo todas as setas e dardos demoníacos e colocamos a nossa fé somente em Ti. Sabemos que Tu és fiel para nos proteger, para suprir as nossas necessidades e que nós podemos confiar em Ti, Senhor, todo o coração, com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Pai, ajuda, Senhor, a nossa fé a crescer, aumenta a nossa fé, ó Deus Pai, faz-nos pessoas espiritualmente completas através da nossa fé em Ti e no Teu Filho, Jesus, em nome do Senhor.